Que alegria mais uma vez a gente estar aqui junto, apesar da distância, mas juntos em coração para poder louvar o nome do nosso Deus. Amém? E eu quero convidar você agora, nós iniciarmos este culto orando. Vamos orar? Pai, em nome de Jesus, nesta tarde nós queremos agradecer ao Senhor, agradecer pela bênção de termos uns aos outros, pela bênção de fazermos parte desta igreja, pela bênção, ó Pai, de termos o Senhor. Ó Deus, pela bênção de termos o Senhor para chamarmos de Pai. Ó Pai, muito obrigado. Pedimos que o Senhor, ó Deus, esteja conduzindo este momento de louvor, conduzindo todo este culto, momento de missões, a palavra, que o Senhor vá à frente, meu Pai. Em nome de Jesus, nós te louvamos e te agradecemos. Amém. Amém? Vamos então iniciar o nosso momento de louvor, cantando que a presença do Senhor que traz alegria para nós. Amém? sossego da alma, Pai. Que nós possamos encontrar o sossego no Senhor. Amém.
esteja somente aquilo que é teu, o teu Santo Espírito habitando em nós, nos conduzindo e nos dirigindo para onde quer que nós vamos, meu Pai. Em nome de Jesus, nós entregamos nas tuas mãos esse momento
entrego o teu povo reunido nas tuas mãos. Eu entrego cada lar dos irmãos nas tuas mãos. Cada família, cada marido, cada esposa, cada filho, cada pai, cada mãe, eu entrego diante do Senhor. Que o Senhor leve cativo os nossos pensamentos, a nossa mente. E que aquilo que enche a nossa mente e o nosso coração seja aquilo que vem do Senhor para nós. Ó Pai, nós te louvamos e te agradecemos pela tua presença, pelo teu cuidado, pelo teu amor. Em nome de Jesus. Amém. Amém, queridos. Fiquem com Deus, na paz do Senhor. Que você tenha uma excelente semana na presença do nosso Deus. Tchau, tchau. I never made it, but I know what it takes. I'm motivated by a mix of emotions. Boa tarde, irmãos! Estamos aqui para mais um Momento Missionário. Estamos chegando ao fim da nossa campanha de missões. Semana que vem nós vamos ter aí o nosso encerramento da campanha. E hoje, então, nós temos um dos últimos momentos missionários. Vamos falar, então, do nosso tema e a divisa, que eu tenho certeza que os irmãos já estão aí decorando, já sabem, porque, como eu falei durante a campanha, é um tema e uma divisa bem fáceis, né? Mas vamos lá então, vocês falam junto comigo. 1, 2, 3 e já! Porque ele me amou. E agora a divisa. 1, 2, 3 e já! Nós amamos porque ele nos amou primeiro. 1 João 4:19. E agora vamos ver a música e o vídeo de hoje. A esperança de salvação está na cruz do Rei Jesus. Por sua graça encontro paz e ao perdido vida traz. Da escravidão me libertou, os meus pecados Jesus levou. O que eu
conheci a Cristolândia através de um colega meu, né? Que ele chamou eu pra um dia vir aqui tomar um café da manhã, que não tinha onde tomar um café da manhã, eu vim com ele. Aí foi onde eu vi aqui que tem amigos de verdade, entendeu? Porque eles têm Deus no coração. Aos 17 anos eu já era viciado em álcool, maconha e cocaína. Daí pra frente a minha vida foi de mal a pior. Já não tinha mais perspectiva de vida, longe da minha família, sozinho. O pessoal da igreja batista me convidou para orar e ele me perguntou por que você não sai dessa vida. Eu disse, não consigo mais, já tentei várias vezes, minha família já tentou me ajudar e meu negócio é só morrer. Morador de rua há 10 anos, aqui nas imediações dos Campos Elíseos, Cracolândia, região de São Paulo. Eu vim em busca de ajuda, porque lá no meio do fluxo entre 2.000 ou mais pessoas, a propaganda foi de boca em boca. Onde será que eu arrumo ajuda? Roupa, comida, banho, psicóloga, alguém que possa escutar na hora do aperto. Uma pessoa que já tinha passado pela Cristolândia, já tinha sido liberta, ele começou a gritar o meu nome e falar: Jesus vai transformar a sua vida hoje. Eu consegui uma vaga para você na Cristolândia. Eu comecei a entender, aprender a caminhar com Cristo. Hoje, pela misericórdia de Deus, eu sou uma pessoa liberta. Meus pais me recebem lá em casa de braços abertos. Voltei a estudar, fiz um curso radical. E hoje, pela misericórdia de Deus, eu posso andar aí na Cracolândia e poder ajudar outras vidas que ainda não entenderam que só o Senhor é o caminho, a verdade e a vida. A gente faz maior esforço para com que elas entendam que existe um caminho de libertação, um caminho de salvação, e esse caminho é Jesus Cristo. Eu cheguei são e salvo novamente no meu seio familiar, graças a Deus, para a honra e glória do nome dele. O projeto Cristolândia significa tudo para mim, porque é através dela que eu conheci Jesus Cristo. Nas Cracolândias de todo o Brasil, ainda existem milhares de homens e mulheres que clamam por libertação. E Luiz é um dos que deseja ter a vida transformada. Meu sonho, primeiramente, é me recuperar e exercer minha profissão, né? Eu sou um consultor civil, tem que ter uma vida normal, entendeu? Que nem todos têm. Sua parceria é muito importante. Comprometa-se, ore, invista e sustente essa causa para que possamos levar o projeto Cristolândia a todo o país e demonstrar o amor de Deus, que é o único capaz de libertar e transformar a triste realidade dessas vidas. Bom, irmãos, voltamos. Vamos falar então aí sobre o nosso vídeo. Que vídeo mais lindo, né, irmãos? Novamente falando sobre a Cristolândia, um dos projetos mais lindos da Junta. Todos os projetos são extremamente lindos, são extremamente sociais, ajudam as pessoas, falam do amor de Cristo, mas a Cristolândia em especial é um projeto que mexe muito comigo e que eu tenho certeza que impacta a vida de muitas pessoas, porque é um projeto incrível, é um projeto que você vê o amor dos irmãos com as pessoas que estão naquela situação na Cracolândia. Mas vamos estar falando então sobre o nosso tema de hoje, que é repartir. Repartir, irmãos, é quando a gente dá o que a gente tem. É quando a gente vê uma pessoa numa situação difícil, numa situação precisando de ajuda, e a gente se compadece dessa pessoa. É a gente ter essa compaixão. E muitas vezes, né, pessoas perto de nós passam por situações complicadas, situações difíceis. Às vezes precisam de uma roupa, de um alimento. E muitas vezes nós ficamos meio assim de dividir, de repartir. Às vezes a gente pensa, mas eu tenho tão pouco. Às vezes eu não tenho muito para dar, não tenho muita coisa para oferecer. Da mesma forma também, quando a gente vai dar
no dízimo, ou dar as ofertas na igreja, até a oferta missionária. Eu sinto que muitas vezes a gente pensa, eu não tenho muito o que oferecer. Mas essa situação, irmãos, é complicado a gente pensar dessa forma, porque Deus, Ele nunca vai olhar para quanto você tem para oferecer. Eu estou trabalhando isso com as crianças, inclusive no vídeo delas, hoje sobre como repartir. E eu dei um exemplo da viúva, aquela viúva que levou as moedinhas para a casa do Senhor, e as pessoas estavam dando as suas ofertas, ouro, pedras preciosas, muito, muito dinheiro. E essa viuvinha chegou lá e depositou suas 2 moedinhas. E Jesus disse que ela tinha dado mais do que qualquer outra pessoa ali, porque ela deu tudo o que ela tinha. Então, como eu falei para as crianças, você não precisa dar todas as suas roupas, não é isso. Significa que o pouco que você tem, quando você divide, quando você compartilha com alguém, isso faz a diferença. Quando a gente compartilha, quando a gente reparte, mesmo que a gente não tenha muito, Cristo se agrada disso. Cristo fica muito feliz, Deus se agrada, porque a gente está dividindo o pouco que a gente tem. E assim como aquela viúva entregou a vida dela, porque como diz aquele versículo, que Deus sabe de tudo que nós temos, sabe? Não fiquem preocupados com o que vão comer, com o que vão vestir, porque eu sei que vocês precisam dessas coisas, mas eu lhes darei. Então, a gente saber repartir, e muitas vezes a gente fica nessa situação de eu não tenho o suficiente, eu não sou o suficiente, o que eu tenho não é bom o suficiente. E saiba de uma coisa, Deus nunca vai olhar para quanto você vai dar, quanto de oferta você está dando, quanto de comida, a marca da roupa que você está dando para a pessoa, qual roupa você está dando, quanto de roupa. E sim, Deus vai olhar para o teu coração sincero, porque o que Deus se agrada é de um coração sincero. Então, quando a gente vê esses projetos, a gente se compadece. E você pode falar para mim, Ana, eu não tenho muito o que dar, eu não tenho muito com o que dar para missões. Mas eu te digo uma coisa, o pouco que você tem, mesmo que você dê pouco, Deus se agrada com a tua oferta. E como diz um dos missionários da junta, ele diz assim, não existe oferta pequena. Oferta pequena não existe, é oferta. Deus está vendo o teu coração sincero, sentindo de dar essa oferta. Então é isso que eu digo, irmãos. A campanha é esse momento que a gente reparte. Às vezes, você pode repartir como? Você pode se repartir, como assim? Ajudando na campanha. Por exemplo, os irmãos que foram lá, que fritaram pastel, que entregaram, eles estão repartindo. Eles estão repartindo deles mesmos, da sua mão de obra, para poder ajudar na obra de Cristo. Então, irmãos, é muito importante a gente ter essa compaixão e saber do nosso valor. Saber que para Cristo nós valemos muito, e para Cristo, mesmo que a gente não tenha muito para dar, o pouco que a gente dá é muito, muito para Cristo. E Ele vai nos usar da forma que Ele desejar, com o que a gente tem. Era isso que eu gostaria de falar com os irmãos hoje. Estamos chegando ao fim da nossa campanha, como eu disse no início. Eu agradeço de coração aos irmãos que se envolveram de alguma forma na campanha dos pastéis, seja os irmãos que deram sangue por essa campanha, que venderam, que participaram, que fritaram os pastéis, que entregaram, seja você que também ajudou comprando. Eu quero te agradecer de coração, porque essas pessoas estão na obra, essas pessoas estão fazendo o que Cristo direciona na vida delas, e a gente está aqui mantendo essas pessoas com os seus trabalhos. Então eu peço também aos pais que as crianças que ainda não enviaram as suas atividades enviem, a gente está preparando coisas bem legais e os vídeos são feitos com muito amor e carinho. Muito obrigada, irmãos, pela atenção e fiquem com Deus. Boa tarde, irmãos. Graça e paz. Amém?
Graças a Deus que nós estamos aqui nesse fim de tarde para poder adorar e exaltar o nome do nosso Deus. Amém? Nós vamos meditar um pouquinho na palavra do Senhor sobre o tema o que é ser segundo o coração de Deus. O que para você é ser segundo o coração de Deus? Como eu posso fazer para ser segundo o coração de Deus? Eu quero convidar você a abrir a sua Bíblia em Atos capítulo 13. Atos capítulo 13, o versículo 21. Atos 13, 21. Atos 13, 21 diz assim: Então eles pediram um rei, e Deus lhes deparou Saul, filho de Quis, da tribo de Benjamim, e isso pelo espaço de 40 anos. E tendo tirado a este, levantou-lhes o rei Davi, do qual também, dando testemunho, disse: Achei a Davi, filho de Jessé, homem segundo o meu coração, que fará toda a minha vontade. Que Deus nos abençoe com essa palavra. Aqui em Atos, é o apóstolo Paulo, em uma das suas pregações, em um dos seus momentos de levar a mensagem, ele está fazendo menção ao que acontece lá no livro dos Reis, e ele está falando sobre um episódio em que Davi é escolhido no lugar de Saul, ele é ungido, e quando o profeta está indo lá, quando Samuel está indo para ungir ele, Deus diz que ele falou: eu encontrei Davi, é um homem segundo o meu coração, tá? Muitas vezes eu já questionei o texto lá de Reis e já questionei esse texto aqui. A pergunta sempre é assim: como pode Deus fazer uma afirmação dessa, mesmo sabendo o que Davi iria fazer? Me refiro aos fatos que envolvem seu envolvimento com Batseba, a mulher do soldado Urias. Então, todos nós sabemos o que aconteceu nesse episódio. E quando Deus diz que Davi é o homem que ele achou segundo o coração dele, esses fatos que acontecem são depois. Então Deus tem ciência de tudo que vai acontecer na nossa vida. E tinha ciência do que ia acontecer com Davi, em toda a sua trajetória. E esse aqui é um dos fatos que para mim, eu olho e falo: nossa, como que é esse agir de Deus? Como que é esse mover de Deus que diz algo a respeito de um homem, mesmo sabendo que no futuro a história dele teria um fato tão triste como esse, em que ele engravida uma mulher que não é sua esposa, mas é esposa de um soldado seu, que é o soldado Urias, leva esse homem para frente de batalha, coloca ele lá para ele morrer, e esses são os contornos de toda essa história, né? Eu digo isso porque muitas vezes eu já me peguei questionando o próprio Deus a respeito da minha própria vida. Porque questionar Deus por causa do outro é fácil. Mas nós precisamos questionar muitas vezes por conta da nossa própria vida. E questionar, como o que eu digo, não é colocar Deus em canto, na parede, ou querer duvidar de Deus. Mas é fazer perguntas para Deus como é que esse negócio funciona. Então muitas vezes eu perguntei para Deus: Deus, como é que o Senhor me escolhe para ser pastor, com todas as falhas que eu tenho, com todos os pecados que eu tenho, com todos os erros que eu tenho? Eu questiono isso, tá? Agora, o texto bíblico, tá, de Salmo 139, 1:4, reforça isso que eu estou falando para você. O Salmo 139, do 1 a 4, diz assim: Senhor, Tu me sondas e me conheces, Tu sabes o meu assentar e o meu levantar, de longe entendes o meu pensamento, cercas o meu andar e o meu deitar, e conhece
todos os meus caminhos, não havendo ainda palavra alguma na minha língua. Eis que logo o Senhor tudo conheces. É o Salmo 139, de 1 a 4. Deus tem ciência dos acontecimentos da nossa vida, quando nós ainda nem existíamos, quando dia nenhum existia. E ele fala algo muito interessante nesse texto: a palavra não me chegou na boca e Deus já sabe. E ele conhece todos os meus caminhos, toda a minha trajetória de vida. E mesmo assim, ele me escolhe. Talvez você não tenha se questionado assim, mas eu me questiono. Deus sabe todas as coisas que se passam com a nossa vida antes delas acontecerem. Deus é atemporal, ele não está preso a presente, passado e futuro. Ele sabe do passado, do presente e tem total ciência do futuro. E mesmo assim chama homens e mulheres como eu e você, imperfeitos e pecadores, para realizar a obra dele. Então, independente de quem nós somos e sabendo tudo da nossa vida, em todo o espaço da nossa vida, mesmo assim ele nos chama para poder fazer parte da obra dele e realizar a obra dele. Ao chamar Davi de homem segundo o coração dele, com certeza a palavra perfeição não estava presente, porque muitas vezes é isso que nós pensamos. Deus vai usar alguém e essa pessoa precisa ser a pessoa. E quando Deus chama Davi, a palavra perfeição ela não estava presente. Mas as palavras decisão e escolha, essas palavras estavam presentes com toda certeza. O que determina ser segundo o coração de Deus não é o fato de não virmos mais a cometer pecados, porque a palavra de Deus nos adverte que devemos confessar os nossos pecados caso eles venham a acontecer. Então, não é perfeição, porque Deus sabe que nós vamos pecar. A Bíblia diz que nós temos que confessar os nossos pecados caso eles venham a acontecer. Não deveriam acontecer. E nem devem ser um hábito ou prática da nossa vida. Mas eles acontecem. Eu não estou dando aqui liberdade, então eu posso pecar. Não é isso. Estou dizendo que eles não deveriam acontecer e eles não devem ser prática constante da nossa vida. Mas infelizmente, todos nós pecamos. Todos nós. Então, o que é ser segundo o coração de Deus? Porque essa é a pergunta que aqui está. Em primeiro lugar, ao observar a vida de Davi, nós podemos fazer alguns destaques. Ser segundo o coração de Deus é saber esperar o tempo de Deus. Então começa aí, porque eu estou contando a história de Davi e a relação dele com Deus. Então ser segundo o coração de Deus é saber esperar o tempo de Deus. No primeiro livro do profeta Samuel, no capítulo 16, encontramos a descrição da escolha e unção divina sobre aquele que iria substituir o rei atual, né? Então Saul era o rei e agora um novo rei, né? E ali nós temos no capítulo 16 a escolha e a unção daquele que seria o novo rei. Há vários fatos que acontecem a partir dessa unção, porque Samuel vai lá e unge ele, e só diz que o Espírito do Senhor passou a habitar, a acompanhar ele, né? E há vários fatos que acontecem a partir dessa unção, como a escolha de Davi para ser o músico do rei Saul, que era perturbado por um espírito maligno. Então, esse fato é muito importante. Ele tocava bem harpa e ele foi escolhido para ser o músico que ia lá para tocar a harpa para acalmar o rei Saul, que era perturbado por um espírito maligno. Bem como a derrota no gigante Golias. Eu peguei só esses dois fatos, tem outros tantos. Mas esses dois fatos são tremendamente relevantes quando nós pensamos sobre o reino. Veja que Davi entra no cenário real, porém não como rei. Ele vai lá para o palácio do rei, ele vai para a casa do rei, ele entra no cenário real, mas não como rei. Primeiro ele é músico, e depois ele passa a ser o quê? Soldado. Porque ele foi lá, derrotou o gigante Golias, Deus era com ele, e agora ele passa a fazer esse cenário, diz que Saul não deixou mais que ele voltasse para casa. Ele agora vai pertencer, juntamente com outros, à guarda real. Na sua unção, ele é o caçula. Esse é um detalhe também muito importante. Ele não é o primogênito. Então essa história com o primogênito também,
a gente precisa observar de outras formas. Ele é o caçula. E segundo os estudiosos, ele tem apenas 15 anos. Muito tempo se passa. Também segundo os estudiosos, a saber 12 anos para que ele comece a reinar em Judá. São duas tribos de Israel agora que englobam o todo. Israel e Judá. Né? Então, ele começa a governar em Judá 12 anos depois que ele foi ungido. Tá? Então, era apenas uma parte do reino, não era toda. Tá? E somente com 30 anos ele governa sobre todo o povo. Isso está lá no segundo livro de Samuel, capítulo 5, os versos de 1 a 5. Quando ele vai ser ungido em Israel. Então ele tem uma unção lá na casa do pai dele, com 15 anos. Aí ele tem uma unção em Judá. E ele tem uma unção em Israel, quando ele vai fazer o todo. Só que esse espaço, esse lapso aqui, da primeira unção até a última, tem nada menos do que 15 anos. Ao todo são 15 anos de espera, mas não parado, mas atuando dentro do reino, fazendo parte e fazendo a sua parte. Ele fazia parte do reino e também fazia a sua parte, sem murmurar, sem reclamar e sem querer forçar ou abreviar a sua posse como rei. Ele não faz nada, ele não reclama, ele não murmura, e ele não fica criando artifícios para poder antecipar a sua entrada, assentar o trono, se tornar o rei. Aliás, tinha uma unção sobre ele. Ele tem duas oportunidades claras de matar Saul, porque nós sabemos também que Saul, quando percebeu que Deus estava com ele e que ele seria o próximo rei, Saul tentou matar ele de todo jeito. E ele tem duas oportunidades de matar Saul. Numa delas, um dos companheiros chega a dizer que Deus havia entregado ele nas mãos de Davi. Mas sabe o que Davi faz? Ele fala assim, ó, longe de mim fazer isso. Longe de mim tocar no ungido do Senhor. E quando ele quer dizer isso, ele não quer dizer que Saul era o bom. Ele só quis dizer uma coisa, o Deus que me ungiu é o Deus que vai me levar até lá. Eu não vou fazer isso com as próprias mãos. Quero fazer uma observação importante aqui. Cuidado quando dizem para você que Deus está falando alguma coisa, principalmente com relação ao tempo de espera. Isso é muito perigoso. Então cuidado, querido, porque às vezes sempre vem aquele que diz para você, ó, é a hora. Deus está fazendo isso. Um dos que estavam junto com Davi falou assim, ó, Deus entregou o seu inimigo na sua mão. Então a gente precisa tomar cuidado com quem a gente está ouvindo. A gente precisa esperar o tempo. E o único que tem o poder para nos dar as melhores respostas, esse é Deus. Davi é um homem segundo o coração de Deus, porque ele sabe esperar o tempo de Deus. Ele esperou nada mais, nada menos do que 15 anos, até que Deus o conduziu ao trono de todo Israel. Pergunta, né? Ser segundo o coração é saber esperar o tempo de Deus. Você tem sabido esperar o tempo de Deus? 2. Então, o que é ser segundo o coração de Deus? É ser um adorador na adversidade. Davi se tornou rei, fez muitas conquistas e vivia tempos de paz. Mas, infelizmente, ele que era um soldado, um homem experimentado, não sabia que o seu pior inimigo era ele mesmo. Querido, às vezes nós precisamos tomar cuidado, porque nós podemos nos tornar o nosso pior inimigo. E foi isso que Davi não conseguiu compreender. E olha que ele é um homem experimentado, ele é um soldado, ele é um cara inteligente. O seu pior inimigo é você mesmo. Quando você acha que tem o domínio de todas as coisas, você se torna o seu pior inimigo. Davi sai na janela do palácio, vê uma linda mulher tomando banho.
O resto você já sabe no que deu. Tomou a mulher, ela engravidou, o marido não podia saber, colocou ele na frente de batalha e ele morreu. Davi trouxe Batseba para morar no palácio e tudo estava resolvido. Parece cena de filme, né? Parece também algumas histórias que a gente conhece quando a gente fica ouvindo a respeito do que se passa no Brasil e no mundo. É um fato verídico, né? De fato, isso aqui aconteceu. Então, aos olhos dos homens, tudo estava resolvido. Mas aos olhos de Deus, não. Deus mandou Natã repreender Davi. E a criança, fruto do seu relacionamento pecaminoso, ficou doente e morreu. O que Davi fez? Olha o que diz o texto. Vou ler, depois fala a referência. E Davi implorou a Deus em favor da criança, e ele jejuou. E entrando em casa, passou a noite deitado no chão. Os oficiais do palácio tentaram fazê-lo levantar-se do chão, mas ele não quis e recusou comer. 7 dias depois a criança morreu. Os conselheiros de Davi estavam com medo de dizer-lhe que a criança estava morta. E comentavam: enquanto a criança ainda estava viva, falamos com ele e ele não quis escutar-nos. Como vamos dizer-lhe que a criança morreu? Ele poderá cometer alguma loucura. Davi, percebendo que seus conselheiros cochichavam entre si, compreendeu que a criança estava morta e perguntou: a criança morreu? Sim, morreu, responderam eles. Então Davi levantou-se do chão, lavou-se, perfumou-se e trocou de roupa. Depois entrou no santuário do Senhor e adorou. E voltando ao palácio, pediu que lhe preparasse uma refeição e comeu. Seus conselheiros perguntaram-lhe: por que ages assim? Enquanto a criança estava viva, jejuaste e choraste, mas agora que a criança está morta, te levantas e comes? Ele respondeu: enquanto a criança ainda estava viva, jejuei e chorei. Eu pensava: quem sabe, talvez o Senhor tenha misericórdia de mim e deixe a criança viver. Mas agora que ela morreu, por que eu deveria jejuar? Poderia eu trazê-la de volta à vida? Eu irei até ela, mas ela não voltará a mim. Isso aqui está no segundo livro de Samuel, capítulo 12, versos de 16 a 23. Parece loucura, mas não é. Davi tem uma afinidade tão grande com Deus, que até na morte ele entende que Deus precisa ser adorado. Ele não questiona Deus, ele adora. Tanto que você pega os salmos, as composições lindas e maravilhosas dos salmos, ele quem? Davi. Então o cara que tem uma afinidade muito grande com Deus. Adorar quando tudo está indo bem é fácil, mas adorar quando as lutas se levantam, quando as adversidades surgem, quando nos sentimos sozinhos, quando humanamente não há o que se fazer, isso é ser segundo o coração de Deus. Então, querido, eu falei para você que a questão, ela não está presa à perfeição, tá? Ela não está presa à perfeição, ela está presa à decisão e escolha. Então, ser segundo o coração de Deus está as decisões e as escolhas que nós fazemos. Então, veja bem que nós já pontuamos duas coisas importantes. Ser segundo o coração é saber esperar o tempo de Deus, não querer passar à frente. Ser segundo o coração é ser um adorador na adversidade. Então esse homem, ainda que ele seja um pecador, ele consegue compreender Deus nos momentos das suas maiores dores. E o que ele faz? Ele vai adorar. Os homens que estavam com ele, os conselheiros, se revoltaram, não acreditavam. E ele dá uma baita de uma lição. Eu sei que não é fácil. Nos momentos de dor, de angústia, de luta da nossa vida, nós sofremos, direito nosso, chorar, direito nosso. Mas, querido, nós precisamos continuar adorando a Deus. E é isso o que faz de Davi um homem segundo o coração de Deus. Ele adora a Deus nos momentos bons da sua vida e fáceis. Mas ele adora nos momentos de tristeza, de sofrimento, de angústia também.
Pois bem, então, o que é ser segundo o coração de Deus? Em terceiro e último lugar, é aceitar a correção de Deus e com ele permanecer. Rapaz, ser corrigido não é fácil. Quem é filho sabe disso. Não é fácil. Olha só o que diz o texto de 1 Crônicas, o primeiro livro de Crônicas, capítulo 21, versos de 1 a 4. Satanás levantou-se contra Israel e levou Davi a fazer um recenseamento do povo. Davi disse a Joabe e aos outros comandantes do exército: vão e contem os israelitas desde Berseba até Dan, e tragam-me um relatório para que eu saiba quantos são. Joabe, porém, respondeu: que o Senhor multiplique o povo dele por 100. Ó rei, meu senhor, não são porventura todos eles súditos do meu senhor? Por que o meu senhor deseja fazer isso? Por que deveria trazer culpa sobre Israel? Mas a palavra do rei prevaleceu, de modo que Joabe partiu, percorreu todo Israel e então voltou a Jerusalém. Veja bem que coisa interessante, né? Joabe conseguiu compreender o que Davi não compreendeu. O fato é que o texto diz que Satanás instigou o coração de Davi para fazer uma contagem do povo, um recenseamento, um censo, como nós vamos ter, se eu não me engano, nesse ano ou ano que vem. Talvez alguns digam: que mal há em recensear o povo? Nenhum, a não ser o que estava por trás, o seu propósito. Qual era o propósito do recenseamento? Primeiro, cobrança de impostos. Segundo, recrutamento militar. Então nós estamos falando de dinheiro e nós estamos falando em força humana. A questão é onde Davi está colocando a sua confiança. Joabe consegue ver isso, que essa atitude desagrada a Deus, que era pecado, e que Davi não deu ouvidos, porque Davi está mudando o lugar da sua confiança. Em quem nós confiamos, né? Em Deus? Ou no nosso poder aquisitivo, nas pessoas que estão à nossa volta? Em quem nós confiamos? De fato, Deus se desagradou e muito dessa tomada de decisão errônea, dessa atitude pecaminosa, e sentencia Davi e todo o povo. Deus se desagradou. Joabe enxergou que aquilo ia trazer peso sobre o povo, que aquilo ia desagradar a Deus, mas prevaleceu a vontade de quem? Do rei. Olha o que diz o primeiro livro de Crônicas, capítulo 21, de 7 a 13. Essa ordem foi reprovada por Deus, e por isso ele puniu Israel. Então Davi disse a Deus: pequei gravemente com o que fiz. Agora eu te imploro que perdoes o pecado do teu servo, porque cometi uma grande loucura. O Senhor disse a Gade, o vidente aqui é o profeta, o homem que está ali como homem de Deus, tá? Não é vidente nessa interpretação que nós temos hoje. Vá dizer a Davi: assim diz o Senhor, estou lhe dando 3 opções. Escolha uma delas e eu executarei contra você. Então Gade foi a Davi e lhe disse: assim diz o Senhor, escolha 3 anos de fome, 3 meses fugindo dos seus adversários, perseguindo pela espada deles, ou 3 dias da espada do Senhor, isso é, 3 dias de praga com o anjo do Senhor assolando todas as regiões de Israel. Decida agora como devo responder àquele que me enviou. Para aí. Então, o Antigo Testamento é muito diferente do Novo, no sentido de manifestação da graça. Então, lá a coisa era segundo a lei, né? E quem fez as coisas que Davi fez não passaria impune mesmo, tá? Então a lei era pesada. E aí, por conta daquilo que ele fez, e alguém o advertiu dizendo para ele não fazer, e ele fez, né? 3 propostas foram feitas.
Primeiro, 3 anos de fome. Segundo, 3 meses fugindo dos adversários dele, que iam perseguir eles com espada. Ou 3 dias do Senhor pesando a mão dele sobre o povo e assolando a terra de Israel com o seu anjo. E aí o Gad diz assim: decida agora como devo responder àquele que me enviou. Davi tinha que tomar a decisão. Diz assim, Davi respondeu: é grande a minha angústia, porém prefiro cair nas mãos do Senhor, pois é grande a sua misericórdia, e não nas mãos dos homens. Olha a intimidade que esse homem tem com Deus. Ser segundo o coração de Deus não é fazer tudo certo, porque infelizmente vamos pecar, mas é se esforçar para viver uma vida o mais próximo possível de Deus. Isso é ser segundo o coração dele, o buscando, o ouvindo e o obedecendo, pois só assim podemos errar e pecar menos. Então Davi, ele faz uma escolha do seguinte: eu escolho a correção de Deus. Quando ele faz essa escolha, caia eu nas mãos do Senhor, porque grande é a sua misericórdia. Ele entende o caráter bom de Deus, e ele entende que ele está sendo corrigido, por quê? Porque ele fez algo errado. Então, olha que coisa maravilhosa. Davi não deixa Deus. Ele continua com Deus, porque a história bíblica, a história da vida dele diz que ele continua com Deus. Ou seja, ele aceita a correção de Deus e permanece com o Senhor. A Bíblia diz que a correção, no momento que ela é aplicada, ela não traz uma situação pacífica. Mas quando nós aceitamos essa correção, as coisas vão mudando. Qual é o seu conceito de ser segundo o coração de Deus? Qual é o seu conceito? Eu quero deixar esses 3. Existem outros? Existem, com certeza. Mas hoje eu quero deixar esses 3. O que é ser segundo o coração de Deus? Primeiro, é saber esperar o tempo dele. Querido, nós temos costume de usar o tempo cronos. É o tempo do relógio. Esse é um tempo humano. Do que se diz aquele ditado, aqui e agora. Ou seja, nós queremos determinar pelo nosso relógio, pelos dias, pelos meses do ano, o que vai acontecer. Esse é o cronos. Acontece que tem o kairos. É o tempo sem a pressão do quando. Não interessa quando isso vai acontecer. Dando a ideia que sempre haverá tempo. Por isso, eu posso descansar. Esse é o tempo de Deus. Então, tempo kairos, é tempo sem pressão de quando as coisas vão acontecer. Dando a ideia que sempre haverá tempo, não interessa quanto tempo passou. Por isso, eu posso descansar. Esse é o tempo de Deus. Então, saiba esperar o tempo dele. 2, seja um adorador mesmo na adversidade. Você já deve ter enfrentado momentos difíceis na sua vida. E momentos que você questionou por que Deus não mudou a história. Não interessa, querido. Nós somos chamados para ser adorador sempre. Independente dos fatos que estejam nos acontecendo aqui. Deus nos chama para ser um adorador. Isso é ser segundo o coração de Deus. Eu estou com Deus, aconteça o que acontecer. E 3, aceite a correção de Deus e com ele permaneça. Porque infelizmente muitas pessoas não aceitam a correção de Deus. Eu não estou falando de correção dos homens. Não estou falando de correção aplicada por igreja, por pastor, nada disso. Eu estou falando de correção de Deus. E Deus nos corrige. A Bíblia vai falar que é como um pai. Ele açoita e corrige todo aquele que tem por filho. Porque se nós estamos sem correção, a Bíblia diz que nós somos bastardos. Então Deus traz correção.
Mas nós precisamos aceitar essa correção, mesmo que no momento seja dolorida, e nós precisamos permanecer com Ele. Então eu queria deixar esses 3 pontos para você. Saiba esperar o tempo dele, seja um adorador mesmo na adversidade, aceite a correção de Deus e com Ele permaneça. Davi nos dá esses exemplos do porquê ele foi chamado de homem segundo o coração de Deus. E porque Deus escolheu usá-lo, mesmo sabendo do que aconteceria no percurso da sua vida. Que Deus te abençoe. Amém? Vamos orar? Pai, em nome de Jesus, eu quero te louvar e te agradecer, porque até aqui o Senhor tem nos ajudado. O Senhor tem nos chamado para ser como Davi. O Senhor não disse isso a respeito da minha vida, nem da vida dos meus irmãos. O Senhor não disse isso para outro homem na Bíblia, ou mulher, que eles eram segundo o teu coração. Mas o Senhor disse isso a respeito de Davi. E eu entendo que Davi é um exemplo de homem, não para que a gente imite os atos dele, mas a vida dele é um exemplo do relacionamento dele com o Senhor. Que aqui no nosso interior nós possamos receber do Senhor a mesma palavra, que somos segundo o coração do Senhor. Porque o Senhor nos ama da mesma forma que o Senhor amou Davi. A tua palavra diz que o Senhor enviou Jesus porque o Senhor nos amou. E nós queremos colocar a nossa vida, ó Deus, nessa condição. Que qualquer circunstância ou situação que aconteça na nossa vida, ó Deus, elas não fugiram do seu controle. Porque há um tempo para a gente esperar. Há um tempo que a gente precisa esperar no Senhor. Há momentos em que situações difíceis vão se levantar. E nós precisamos continuar adorando o Senhor. E haverá momentos que, infelizmente, nós vamos pecar. E o Senhor vai nos corrigir. E nós precisamos aceitar a correção e permanecer firmes com o Senhor. São as nossas decisões e escolhas que determinam se nós somos segundo o teu coração. Não se somos perfeitos, porque perfeito nenhum de nós somos. Ó Deus, nos ajuda a sempre decidir e escolher pelo Senhor. Em nome de Jesus que oramos. Amém. Amém, meus amados. Deus abençoe vocês. Espero que essa palavra venha trazer consolo, conforto e edificação no coração de vocês. Um abraço, fiquem com Deus.